Quem é a pessoa mais importante da sua vida? Pensou? Se você pensou, meu filho, meu pai, minha mãe, meu marido, você está precisando olhar um pouquinho mais para você. Antes da gente conversar sobre esse assunto, eu quero me apresentar. Meu nome é Maria Socorro, mas todo mundo me chama de Help. Você também pode chamar. E por aqui você sempre vai ouvir falar sobre relacionamento, sobre autocuidado, sobre valor pessoal, sobre vida com Deus e sobre saúde emocional. Quando a gente pensa que a gente ama mais as pessoas do que a nós mesmos, a gente está precisando se olhar. E quando eu falo quando a gente pensa, não é que realmente você pensa, porque a gente não pensa muito sobre isso. É quando você age em prol do outro mais do que em prol de você mesma. Deixa eu dar um exemplo. Às vezes, você está comendo e você para de comer, para de se alimentar para cuidar do outro. Já aconteceu isso com você? É claro que eu estou falando de exceções, né? De regra. As exceções vão acontecer, não estou falando de exceção. Mas, às vezes, é hábito seu parar de comer para cuidar de outra pessoa no dia a dia, né? Sempre ou quase sempre. Então, mulher, você precisa entender que o centro da sua vida é você. O centro da sua vida não pode ser outra pessoa. E quando eu falo isso, eu estou dizendo que você tem que pensar em você sim. E não é egoísmo pensar em você. Porque nós, mulheres, temos a tendência de pensar mais no outro do que na gente. E a Bíblia diz que a gente deve amar o próximo como a gente ama a gente. Então, se você não se ama, como você vai amar o próximo? É por isso que às vezes, e não poucas vezes, a gente coloca outra pessoa no centro da nossa vida e isso desregula nossas emoções. Se você perde alguém, se alguém vai embora, e todo mundo vai embora da nossa vida. Já pensou nisso? Todo mundo um dia vai embora da nossa vida. Por mais importante que essa pessoa seja, ela vai embora da sua vida um dia. Já parou para pensar nisso? E é por isso, exatamente por isso, que eu preciso ser a pessoa mais importante da minha vida. Você precisa ser a pessoa mais importante da sua vida. Porque quando as pessoas forem embora, você vai sobreviver. Não vai entrar em depressão, não vai ficar muito mal, porque mal todo mundo fica. Mas se você é a pessoa mais importante da sua vida, você vai sobreviver a perdas. Consegue entender o que eu estou dizendo? Faz sentido? Faz sentido isso para você? Eu tinha 22 anos quando eu perdi minha mãe. E foi difícil, né? Meu luto durou 4 meses. Eu chorava muito, mas eu sobrevivi. E a partir dali, eu entendi isso. Eu entendi, Help, você precisa ser a pessoa mais importante da sua vida. E quando as pessoas vão embora, porque as pessoas vão, né, gente? Mesmo que elas não morram, elas vão embora. E quando elas vão embora, eu penso assim, eu sobrevivi à morte da minha mãe. Então eu sobrevivo a qualquer perda. É interessante que quando a gente sabe o nosso valor, a gente tem uma vida afetiva, emocional e espiritual melhor. Vamos aqui fazer essa diferença, né? Vida afetiva é tudo que diz respeito às suas relações, é tudo que diz respeito ao seu emocional no geral, é de forma ampla. E emocionalmente falando, são as suas respostas diárias. É o seu estado agora. Como você está agora emocionalmente? De repente, você tem um dia que você não está bem emocionalmente. Mas a sua vida afetiva é uma vida boa. Né? E espiritualmente, a gente sabe que não tem a ver com religião. Vida espiritual não tem a ver com religião. Tem a ver com o que é sagrado para você. A minha pergunta é: como estão essas 3 áreas da sua vida? Como está a sua vida afetiva? Como estão os seus relacionamentos? Como está a sua vida emocional? Como você reage ao que acontece com você? Como você está hoje, emocionalmente falando? E como está a sua espiritualidade? Que é o contato com o que é sagrado, com o que é maior que você, com o que está para além de você. Já pensou sobre essas coisas? Já pensou que, de repente, a gente precisa estar bem com a gente, olhar para a gente, se amar, se cuidar, ter tempo para nós, para que a gente fique bem afetivamente, espiritualmente e emocionalmente. Por aqui a gente vai sempre falar sobre isso. E eu quero te convidar
a tirar um tempo para você, a olhar para dentro de você. Para um pouquinho no dia, 5 minutos no seu dia. Fica quieta, fecha seus olhos e olha para dentro de você. E te responde como você está, afetivamente, emocionalmente e espiritualmente. Esse conteúdo faz sentido para você? Primeiro, dá um like aqui, porque para você não custa nada e para mim é muito importante. E me segue para a gente falar mais sobre isso. Tenha uma ótima semana, que você consiga olhar para dentro de você e buscar o seu melhor e lidar com aquilo que não é tão bom. Porque todo mundo tem esse lado que não é tão bom, mas quando a gente não tem tempo para olhar para a gente vai só dando desculpas. E nós somos muito bons em dar desculpas, não é mesmo? Mas a gente precisa fazer esses exercícios, se possível, todos os dias, de olhar para nós, de saber como a gente está e entender que se eu não estou bem, eu não vou conseguir cuidar do outro. É cuidando de si para você poder cuidar do outro. Pensa sobre isso. Não esquece de que você é a pessoa mais importante da sua vida.